decide com base nesses como se fosse um GPS, viciado em te levar sempre para os mesmos lugares, mesmo que você diga que quer mudar de rota. E esse loop não acontece porque você quer, mas porque sua mente está programada para economizar energia, mantendo o conhecido. É aí que entra a lei hermética do ritmo, que diz que tudo se move em ciclos. Se você não entende essa lei, é arrastado por ela. Você repete emoções, padrões de comportamento, relações, resultados. Opa, uma boa tarde para todos. Como é que vocês estão, pessoal? Estou aqui agora de visual novo, friozinho aqui da região, e nós estamos aqui para bater um papo. Bom, deixa eu ver aqui o chat, só me responde aí, né, se está chegando para vocês o áudio. Obrigado, Francisco. Também estou muito entusiasmado, né? Nunca tive tão focado como eu estou nesse momento agora, né? E não à toa eu resolvi fazer aqui vamos dizer, um mini treinamento para que cada um de vocês possam ter, né, o objetivo de vocês. E eu acho que um objetivo, quando a gente fala de rentabilidade, de investimento, para quem não é ainda, eu acredito que tem algumas pessoas aqui que já são, mas ou até mesmo quem já é, quer com certeza ter 1 milhão, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Alguém aqui na sala, né, deseja ter 1 milhão? Já tem 1 milhão? Quem deseja ter o seu segundo milhão? Dentro de uma lógica de 12 meses, 1 ano, isso é possível. Foi o lançamento, né, foi o lançamento desafio que nós fizemos para aquelas pessoas que são apaixonadas, né, pelo marketing multinível, apaixonada pelo nosso modelo de negócio, que é o modelo digital e legítimo. Nós vamos falar um pouco sobre isso, porque nós estamos no ponto do ápice para poder iniciar uma revolução a nível internacional, a nível global. Sem sombra de dúvida, hoje o nosso negócio está preparado para isso, né? Bom, antes de mais nada, eu só quero saber se tem alguém aqui que caiu de paraquedas, né? Tipo assim, se está aqui pela primeira vez, se é convidado de alguém, porque o assunto que nós vamos tratar aqui hoje não é um assunto, vamos dizer assim, para as pessoas que estão começando agora. Isso aqui já é para as pessoas que já estão dentro do negócio, para as pessoas que já usaram a nossa tecnologia, para as pessoas que já entenderam o que é o poder da blockchain, para as pessoas que entenderam o que é o Web3, para as pessoas que já sabem que isso é o futuro. O futuro que nós estamos vivendo. A grande verdade, hoje eu falei com uma pessoa a respeito disso. A grande verdade é que cada uma das pessoas que passaram aqui dentro da Conecta, independente se elas estão aqui ou foram fazer outros negócios, hoje essas pessoas já sabem que o futuro é a realidade da blockchain. E com esse futuro em mãos, com esse conhecimento em mãos, eu acredito que é impossível, é basicamente impossível você não atingir dentro de 1 ano 1 milhão. Mas é obviamente que a maioria das pessoas não vão conseguir atingir isso. E por isso eu resolvi bater em cima disso, né? Para que a gente possa entrar numa dinâmica. Antes de mais nada, né, eu coloquei aqui o Francisco, tá, e o Cassiano de co-anfitrião. Vocês me ajudem aí a receber os retardatários, né, que vão chegando depois, por gentileza, tá? Porque eu vou me concentrar nesse assunto que eu acredito que é um assunto muito importante, que vai realmente mudar a forma de você pensar em como fazer 1 milhão dentro de 1 ano. Talvez você já tenha visto de outras formas, mas eu creio que a forma que eu vou te apresentar hoje, ela é única, ela é exclusiva. E por isso eu fiz questão de colocar esse tema, né? Porque o nosso negócio, ele envolve justamente isso. Ele envolve você buscar esse faturamento, né? Vamos dizer assim, que é o objetivo, acredito,
de qualquer pessoa, e o nosso negócio dá essa possibilidade de você fazer 1 milhão dentro de um período de 12 meses. Agora, se eu perguntar para cada um de vocês, né, para a gente poder começar a fazer uma dinâmica aqui, o que que você precisa para você poder fazer 1 milhão? Né? O que que você necessita hoje para que você possa fazer 1 milhão dentro de um cronograma em 12 meses? Primeira pergunta para você: quem aqui acredita que é possível você alcançar R$ 1 milhão em 12 meses? E quem aqui não acredita? Porque às vezes a pessoa ela acredita que é um tempo curto, né? É um tempo curto para que ela possa alcançar isso. Agora, a grande verdade é que você pode conseguir até antes disso, né? E a gente coloca um prazo, vamos dizer assim, conservador, assim como é o nosso negócio. Nós estamos falando de 365 dias, né? Nós estamos falando de 12 meses, né? Nós estamos falando aí de várias semanas. Então você consegue tranquilamente, desde que você tenha um planejamento. Agora, o que que você precisa de fato? Eu preciso de fato para que eu possa alcançar esse 1 milhão. Então eu coloquei aqui alguns pontos aqui para que a gente possa junto trilhar, né, esse caminho que eu já trilhei esse caminho e posso falar para você que eu sou a testemunha viva. Eu sou a pessoa viva de que se você fizer isso, eu garanto para você, começando agora, vamos imaginar que o seu ano começou agora, você vai conseguir. Então, quais são os passos para você ser um milionário? Como que você pode fazer isso de uma forma simples? Eu sempre digo, existe uma diferença muito grande de facilidade para simplicidade, né? As pessoas confundem essas duas palavras. O que que é facilidade? Facilidade é alguém chegar para você e falar para você, olha, entra nesse negócio aqui, coloca aqui um dinheiro, cruza os braços e você vai receber X% ao mês. Esse é o sistema fácil e é o sistema que vai fazer com que você fique frustrado. Agora, o sistema simples é aquele aonde eu, como a pessoa que já experienciei, que já vivi, vou chamar você, vou pegar na sua mão e vou falar para você, olha, eu vou fazer com que seja simples para você, porque eu vou fazer junto com você. A diferença está aí. O nosso modelo de negócio ele é baseado nisso, tá? O nosso modelo de negócio é baseado no marketing legítimo. E o marketing legítimo funciona dessa forma: você pegar na mão da pessoa e seguir. Bom, uma vez que você sabe que você tem o produto certo, que você está com a ferramenta correta na sua mão, você tem que fazer o seguinte: você tem que começar a entrar agora dentro de um questionamento interno. E esse questionamento interno é muito simples. Você tem que ter o poder da autorresponsabilidade. Nenhuma pessoa, eu garanto para você, vai ficar milionária se ela não for autorresponsável. O que que é autorresponsabilidade, Nina? Autorresponsabilidade é quando você quebrar a cara, como eu quebrei a cara também, é você não atribuir isso às outras pessoas. Autorresponsabilidade é você aceitar, né, todos os seus erros e também aceitar todos os seus acertos de forma grata. Então, quando você fizer isso, você vai se tornar uma pessoa autorresponsável. Você já deve ter visto pessoas que, por exemplo, escolheu uma determinada profissão. Vou falar da minha profissão, por exemplo, que é uma das mais difíceis, uma delas, né? Que é a profissão de operar no mercado. Quantas pessoas você já ouviu falar que é trade? Eu sou trade, né?
o trader, enfim. Só que, na verdade, essas pessoas não são operadores de verdade. O simples fato delas fazerem um curso de algumas horas, de 30 horas, isso não dá a ela o título de ser um trader profissional. Para você ser um trader profissional, você precisa passar por uma escala de grandes e grandes e grandes desafios, e uma delas é você ter muitas e muitas horas de tela. Estou falando de um trader que opera manual. Então, imagina, eu sou um trader profissional e quando eu vou operar no mercado, uma das coisas que eu já ouvi falar muito é que a maioria das pessoas não se dão bem por conta do fator emocional. E eu digo para vocês que tem gente que criou. Quem já ouviu uma frase que fala assim, ó, operar no mercado, até eu, antes de ter essa mentalidade, já falei essa frase. Para você operar no mercado, você precisa ter 90% do seu psicológico. E isso é uma mentira, porque isso não é a verdade. O que vai fazer com que você seja um profissional é você ser uma pessoa autorresponsável e você ter disciplina. Então, quando você entende o nível que você está hoje, que se você hoje não tem 1 milhão na sua conta, ou se você não tem 1 milhão dentro da sua carteira de criptomoedas, é porque você cometeu erros. É porque você não seguiu o padrão de sucesso. E isso está tudo bem, porque isso vai fazer com que você comece a enxergar agora que você é uma pessoa responsável. Então, quando você assume a responsabilidade pelos seus erros e acertos, você se torna uma pessoa autorresponsável. E quando você é uma pessoa autorresponsável, se qualquer coisa acontecer, você não vai culpar a outra pessoa. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine o seguinte, que o sistema do Bitcoin acabe e eu apostei tudo no sistema do Bitcoin. Eu não vou poder culpar ninguém, porque eu tomei a decisão de apostar tudo ali na questão do Bitcoin. Então, isso é uma pessoa autorresponsável. Automaticamente, você vai entender que para você trilhar isso, você vai ter que mudar os seus hábitos. Você vai fazer uma análise da sua vida. E o mais importante de tudo, onde as pessoas erram muito, você vai fazer uma análise do caminho que você trilhou e você vai definir isso com caneta e papel na mão. E eu garanto para você que quando você fizer isso, você vai ter sucesso na sua vida. A maioria das pessoas, principalmente na nossa época agora, que eu sou da época mais antiga, acredito que tem muitos aqui que é da minha época, aonde eu comecei a minha atividade de vendas, meu primeiro contato com vendas é da época na onde eu tinha que ir na casa do cliente, eu tinha que tirar o eu tinha que fazer a apresentação, eu tinha que levar os equipamentos e depois eu tinha que pegar e preencher o cheque, preencher o pedido, tirar uma cópia do pedido e ali deixar uma cópia com o cliente e levar outra. Ou seja, tudo era escrito no papel. E por incrível que pareça, quando você usa essa técnica de anotar, a probabilidade de você cometer o mesmo erro, ela cai drasticamente. Isso é um fato, porque quando você confia 100% na sua mente, quando você é novo, ótimo, mas com o tempo, a sua mente, por mais que ela armazene tantas informações, você vai acabar, em dado momento, esquecendo alguns elementos. E para você poder aceitar tudo aquilo que aconteceu na sua vida, você precisa seguir alguns passos. Você precisa entender isso no decorrer da sua trajetória, seja para frente ou para trás. O primeiro passo nós já entendemos que é você definir, você ser uma pessoa autorresponsável, né?
O que é definir uma autorresponsabilidade no passo 2 da sua trajetória? É você entender que agora, se você continuar seguindo os mesmos passos que você está, você não vai conseguir fazer 1 milhão em 12 meses. Você pode ter a maior fé do mundo, você pode seguir a melhor religião do mundo, você pode fazer o que você quiser, mas você está negligenciando o passo mais importante, que é não cometer os mesmos erros que você cometeu no passado. Eu não sei se você sabe, mas o livro A Lei do Triunfo, eu aprendi, de Napoleão Hills, ela diz o seguinte: só existe 3 tipos de pessoas na face da Terra, quando a gente diz relacionado ao sucesso. E eu quero dizer para você que sucesso não tem nada a ver com dinheiro. Riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Se fosse assim, as pessoas que saem do zero não construiriam fortunas. Você tem N exemplos de pessoas de sucesso que não tinham um centavo no bolso e são pessoas bem-sucedidas. Então, o sucesso não está relacionado com o dinheiro. O dinheiro é apenas um fator a mais que veio através daquilo que a pessoa determinou na vida dela através dos objetivos. Ok? Mas a verdade é que só existe 3 tipos de pessoas na face da Terra. Existem aquelas pessoas, e eu já fiz parte dessa classe de pessoas, e acredito que você também, que são aquela pessoa que comete um erro e ela chega para ela mesma e fala assim: olha, eu nunca mais vou cometer esse erro. E passa algum determinado tempo, lá está ela novamente cometendo o mesmo erro. Essas são as pessoas que a gente diz que vivem correndo atrás do próprio rabo, que nunca vão conseguir sair desse loop, dessa espiral de fracasso. Mas quando você entende que agora você cometeu aquele erro e você não vai mais cometer ele novamente, não aquele, não daquele jeito, você pode sim cometer outros e vai cometer, porque eu quero deixar bem claro que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as pessoas que mais cometem erro. Então, se você tem medo de errar, você não vai ser milionário. Bom, a partir daí, você começa agora a ver a segunda classe de pessoas. E qual é a segunda classe de pessoas? A segunda classe de pessoas são aquelas pessoas que agora ela comete outro tipo de erro, mas aquele erro ela não comete mais. E ao mesmo tempo, você agora começa a identificar a terceira classe de pessoas, e esse é o nível que pode-se dizer que é o nível da disciplina suprema, aonde você vai ver o erro das outras pessoas e você agora vai aprender com o erro das outras pessoas. Isso é o poder da autorresponsabilidade do crescimento em escala. Quando você entende isso, você começa agora a pegar um papel na mão, uma caneta, e você vai começar a escrever. Porque se você não escrever isso, não vai acontecer. Faça um teste e você vai perceber que isso é a pura realidade. Você vai pegar uma caneta e um papel na mão e você agora vai simplesmente entender que você não faz parte mais desse ambiente coletivo. E você vai perguntar, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte: quem é você? Você não é essa pessoa que saiu do ventre da sua mãe. Você não é aquela pessoa que foi modelada pela escola. Você não é aquela pessoa que é modelada pela profissão que você tem hoje. Esse não é você. Você tem que perguntar agora quem é você. O ser mesmo que você quer ser daqui para frente. Qual o propósito de você ter nascido? Por que você nasceu? Será que você nasceu simplesmente só para comer, beber e dormir? Será que você está aqui vivo, respirando, para fazer um passeio? E quando você começa a entender
essas questões que são mais importantes do que qualquer outra coisa, aí sim você vai entender que você vai olhar quais são as pessoas que você escolheu para estar ao seu redor. Porque muitas vezes você está fazendo parte de um ambiente que não foi você que escolheu. Talvez a sua escola, o seu trabalho, o seu ambiente te levou para aquele local, induzido muitas vezes pelo consciente coletivo. Seus pais não têm culpa, sua mãe também não. E agora você faz parte de um ambiente que, na sua mente consciente, você acha que aquilo ali é para você. Você quer ver um exemplo? Quantas pessoas têm faculdades e não exercem? Porque no fundo, ela não queria fazer aquilo. Talvez ela fez influenciada pelo pai, pela mãe, pelos amigos, e a maioria das pessoas que fecham, que finalizam sua faculdade acabam não exercendo, comprovando isso que nós estamos falando. E aquelas que exercem, apenas 1% realmente escolheu aquilo com propósito. Agora, se você começa a entender isso, você vai questionar da seguinte forma: para você fazer 1 milhão, quais são os lugares que você quer conhecer? Que ambiente você quer estar? Quais os valores que você tem? O que é valor, Miro? Valor é o que você pode agregar na vida das outras pessoas. Você só vai saber qual é o seu valor se você pegar um papel e uma caneta na mão e começar a colocar. Você só vai saber os seus defeitos, os seus erros, se você escrever no papel. Porque uma vez que você entende isso, você começa a partir daí se desprender de tudo aquilo lá fora que impede você de crescer. E aí sim você vai saber qual é o propósito da sua existência, qual é o seu objetivo de fato. Tem muita gente que está aqui com a gente dentro da Conecta Cripto e ela já ouviu muitas vezes a gente falar. Nós poderíamos simplesmente deixar a Conecta Cripto somente para nós. Se a gente fosse pensar no âmbito de dinheiro e de menos preocupação e de pessoas questionando, a gente ganharia muito mais se a gente não abrisse a Conecta para as outras pessoas. Para você entender que não se tratava somente de dinheiro, está além do dinheiro, está dentro de um propósito. E, obviamente, esse propósito ele foi definido no papel, ele foi trilhado. Vocês conhecem a história, quando eu e o Felipe estavam lá no Catar, e nós sentamos e pegamos uma folha de papel, e lá, mais de 5 anos atrás, começamos a colocar no papel, e foi ali que nasceu a Conecta. Simplesmente porque a gente vinha de uma frustração, de uma decepção, de promessas de outro negócio que nós estávamos fazendo. E nós resolvemos agora aprender com o erro que nós cometemos naquela empresa e começamos a desenhar a empresa que a gente queria. Vocês conhecem a história. Essa história foi contada mais de 1 ano, várias e várias vezes na nossa apresentação. E a partir daí, nós começamos a colapsar o que é a Conecta Cripto, o que é a Conecta Business Club. Agora, para você não é diferente. Cada um de vocês, você precisa passar agora pela mudança profunda de mentalidade. A sua história, ela não vai ser igual à minha, mas em algum ponto ela vai se cruzar para que a gente possa seguir o mesmo ambiente. Então, para que isso aconteça, você tem que passar por um choque, você tem que passar por uma metanoia. O que é uma metanoia, amigo? Metanoia é você entender que se você continuar onde você está hoje, você não vai sair daí. Você não vai crescer, porque você viu 1 ano passar e você não conseguiu fazer nem 100 mil reais. Nem 50 mil, tem 50 mil você não conseguiu fazer. Por quê? Porque a Conecta não funciona? Pelo contrário, a Conecta funciona e funciona muito bem. Mas a maioria das pessoas estão presas
Enquanto você não passar por uma metanoia, você buscar o ambiente certo, as pessoas certas, sair do meio das pessoas erradas. E muitas vezes essa pessoa é seu familiar. Muitas vezes é um parente seu, um amigo seu. Porque na cabeça dele, ele se acha no direito, pelo que ele aprendeu no ambiente lá, de intrometer nos seus objetivos. E para que você possa sair disso, o que você tem que fazer? Você tem que começar agora a construir o seu novo ambiente. Você tem que participar de treinamentos, de imersões. Eu falei para vocês, eu saí daqui do Brasil sem saber nada de inglês e fui para um país totalmente desconhecido em 2015 para conhecer uma tecnologia onde minha família, toda a minha família, todos eles viraram as costas para mim. E eu não estava nem aí com o que eles estavam pensando de mim, porque eu tinha convicção de que essa tecnologia iria mudar a minha realidade. Ou seja, se você não tem essa convicção de que essa tecnologia vai mudar a sua vida, se você não se aprofundar em ambientes com essas pessoas que têm a mesma visão que você tem, não adianta você falar para a pessoa que está ganhando 10%, 15%, 20%, 30%, não interessa, porque você não tem essa convicção dentro da sua alma, dentro do seu espírito, ou sei lá, dentro da sua essência, dentro da crença que você tenha. O mais importante é você saber que você tem que fazer um investimento urgentemente em você. Você tem que participar de imersões de 3 dias, seminário. Você tem que estar com grupos seletos de pessoas, tem que ter um mentor. Eu hoje, para operar no Forex, mesmo sabendo operar, ainda assim eu tenho um mentor no Forex. Ou seja, eu opero Forex desde 2013 e muitas vezes eu tenho que chegar para o meu mentor com toda a humildade do mundo e buscar mais informações para que eu possa cada dia evoluir mais. Ou seja, o que vai fazer você crescer, o que vai fazer você realmente ter a fórmula para vencer, é simplesmente você entender isso. Agora, é importante você entender, que eu já falei isso em várias lives, que essa fórmula para vencer, você está recebendo ela aqui agora. Se você passar mais de 40 minutos em redes sociais, que não te traz nada, não agrega nenhum valor para você de conhecimento, você com certeza já se declarou um fracassado. Eu vou repetir. Se você passar mais de 40 minutos no TikTok, no Instagram, Facebook, seja a rede social que for, e uma rede social que não está agregando nada, não está somando conhecimento para você, você já declarou fracasso na sua vida. Você faz parte do bolsão dos fracassados. Você, na verdade, é o produto da internet. Ao invés de você vender, você está sendo o produto da internet. Então, isso é fato. Por quê? Porque a maioria das pessoas elas se perdem de uma forma muito simples. Por isso que é importante você anotar tudo isso no papel e todos os dias, quando você levantar e quando você for dormir, você tem que ter bem claro, bem detalhado, bem objetivo ali. E vou dizer, como eu falei no começo, você vai errar. O fato de você errar não quer dizer que você fracassou. Existe diferença de errar e fracassar. E existe diferença de fracasso e derrota. E mesmo você fracassando, você está aqui hoje. Agora, quando você se colocar como um derrotado, aí, meu amigo, esquece. Você é a única pessoa que vai ser capaz de fazer a virada de chave na sua vida. Porque eu vou dizer para ti, você pode ter o sistema mais maravilhoso que seja, como é o sistema da Conecta Business Club, vocês sabem disso, ok? Mas se você não seguir um checklist, 4 passos de ações massivas na direção certa. Faça isso. Começa a fazer o teste, você vai entender. Ou seja, você tem que ter a direção certa.
Você tem que ir na velocidade certa. Você tem que ter objetivo, tem que ter plano, tem que ter ação. E, principalmente, isso eu falo para mim, para todas as pessoas que me ensinaram a chegar onde eu cheguei, todas elas anotam. Pois se você entrou nesse treinamento agora e você não está anotando, você já está determinando o fracasso na sua vida. Porque a probabilidade de você esquecer isso daqui, ao sair daqui, é de mais de 90%. Você só vai assimilar do que eu falei aqui, no máximo 5%. O restante vai se perder e você vai fazer outras coisas porque você não anotou. Então, para mim, uma pessoa que fala que quer ter um milhão, que anda em ambientes errados, fica em rede social, fica em grupinho de WhatsApp, essa pessoa, ela está falando da boca para fora. E lembra que eu falei para vocês? O fato de você ter sucesso, o fato de você ser rico, não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com essas coisas aqui. Porque senão, explica para mim, por que que uma pessoa comum, que não tem estudo nenhum, lá para o fundão, para o interior, ela começa do nada e daqui a pouco essa pessoa tem um posto de gasolina, daqui a pouco ela tem dois postos de gasolina e daqui a pouco ela tem uma rede de postos de gasolina e essa pessoa não sabe nem o que é faculdade. Como que essa pessoa conseguiu isso? Porque ela tem objetivo. E da mesma forma você vê pessoas que estão lá, a grande maioria perecendo, ou aqui. E é por isso que eu estou falando isso para vocês. Porque nós vamos entrar agora num outro nível de formação. Nós vamos entrar numa nova escala. Como que você, por exemplo, quer ter escala no seu negócio se você não tem valor? Se você não tem valor, você não consegue gerar os 5 passos através do seu produto. O seu produto, o seu serviço, ele vai determinar o tamanho da escala que o seu negócio vai ter. Porque muita gente, que não é o caso de vocês, tem um paradigma na cabeça que fala assim: ah, eu não gosto de venda, eu não gosto de vender. Não se trata de gostar ou não gostar. Todos nós somos vendedores por natureza. Agora, obviamente que quando você se apaixona pela arte de vendas, meu amigo, isso não passa a ser mais um trabalho. Isso passa a ser algo prazeroso. E se for para falar de gostar ou não gostar, vamos falar um pouco do tradicional. Talvez você que trabalha de motorista de Uber, de aplicativo, é gostoso você passar, sei lá, 6 horas, 7 horas, 12 horas e você não vai ser milionário. Talvez você que trabalha num emprego convencional, você gosta do emprego que você está, porque os números dizem que mais de 87% das pessoas que trabalham no tradicional, elas detestam a sua profissão. Olha só, as pessoas vão procurar emprego, pedem um salário, vão trabalhar e depois elas detestam aquilo que estão fazendo. Por quê? Porque aí a gente volta lá naquele começo que eu falei para vocês. Essas pessoas não sabem quem elas são. Elas não sabem o que elas querem da vida. Mas você não. Você que conheceu a essência do marketing multinível, você que conheceu a escala e o poder que tem esse negócio, meu amigo, você pode fazer com que isso seja a coisa mais valiosa do mundo, porque o valor é baseado em você. Qual que é o seu valor? Quando você está no tradicional, você não para pensar. Eu já trabalhei no tradicional e rasguei minha carteira. No tradicional, quando você pede um salário, você está colocando um valor em você. A verdade é que se a gente fosse olhar uma lógica, a pessoa que pede um salário, ela não tem nem direito de pedir aumento, porque ela aceitou aquilo na hora de fazer um contrato e ela assinou. Agora,
Aqui é diferente, porque o seu valor, ele é medido pela quantidade de pessoas que você vai ajudar. Ou seja, pelo tamanho do bem que você pode fazer na vida das pessoas. E é disso que se trata o nosso negócio. É verdade, muitas pessoas pegaram essa ferramenta magnífica, que é o marketing multinível, introduziram essas porcarias de pirâmide aí, que eu, infelizmente, também fiz, e você também já fez, mas isso não faz de você um vilão, pelo contrário, isso fez com que você amadurecesse para que você conhecesse a verdadeira essência. Mas a grande verdade é que não existe hoje um negócio mais poderoso do que você agregar valor na vida das pessoas. E quando você agrega valor na vida das pessoas, você não pode colocar uma porcentagem. Você pode criar uma meta, mas você não pode criar porcentagem. Vocês entendem por que a gente diz, gente, você não deve trabalhar oferecendo lucro. Você tem que oferecer liberdade, segurança, paz, companheirismo. Então, tudo isso que você está gerando numa escala de nível, você tem que entender que quando você gera isso em escala de nível, você automaticamente consegue fazer o seu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Como, Miro? É simples. Em qual nível você está hoje? Qual que é o seu valor? De 1 a 10? Qual que é o valor que seus clientes têm para você? Quando você olha para o seu cliente, você pensa somente no lucro que ele vai gerar para você ou no benefício que você vai levar para ele? Porque se você pensa somente no lucro que você vai lucrar sobre aquele cliente que você está trazendo, eu sinto muito, você está trabalhando errado. Porque se você tiver um cliente e você tiver no nível 6, por exemplo, você vai conseguir gerar mais 6 clientes para aquele cliente que você trouxe, porque você está no nível 6. Agora, se você tem 10 clientes e você está no nível 6, você já transformou 10 em 60. Então, você tem que sempre se perguntar: o que é mais importante para mim? Gerar valor para meus clientes ou que os meus clientes gerem resultado para mim? E, obviamente que quando você chega numa escala de olhar olho no olho da pessoa e a pessoa falar para você, falar assim, ei, Miro, você garante esse negócio? E você olhar para ela e falar assim, eu garanto para mim, para você, você que tem que garantir. Mas uma coisa eu te digo, eu estou aqui dentro e eu confio. Agora cabe a você. E quando você tiver essa convicção, você vai parar de deixar de trabalhar da forma errada. Você não vai mais fazer igual a manada. E, consequentemente, quando você tiver 100 clientes, tiver 1.000 clientes, gerando valor na vida deles, e a sua escala for de 10, que a escala de 10 é a escala de um profissional especialista, é impossível você não ter batido 1 milhão. Porque da escala de 1.000, daqui a pouco são 10 mil, e você não tem mais controle. Esse é o poder do network. O poder do marketing multinível ele é baseado naquilo que você está fazendo. Muita gente fala para mim, ei, Miro, as pessoas tal, tal. Não é as pessoas, é você. É você que está trabalhando errado. É eu que muitas vezes estou trabalhando errado. E quando você entende que se você duplicar errado, você vai ter uma sequência de erros à sua volta, na mesma proporção que poderia ser benefício. Eu sempre digo, quando você tem conhecimento de verdade, você não precisa se preocupar com nada. A maioria das pessoas, elas esquecem a grande essência da vida.
Por isso que eu queria passar isso para vocês hoje. A maioria das pessoas esquecem algo que rege o mundo desde a fundação do mundo, que é a Cinco Saúde. O dia que você entender que a sua vida ela se baseia em 5 pontos, e não é à toa que você tem 5 dedos, que o seu Deus, ou que você acredita, a maioria, todo mundo você não vai conhecer, lógico. Existem pessoas que, por acontecer um acidente, ela não tem 5 dedos. Mas os 5 dedos da sua mão, os 5 dedos do seu pé, o que faz a gente diferente dos outros animais é a cinco saúde. O dia que eu entendi a cinco saúde da minha vida, nunca mais faltou dinheiro para mim. E eu vou passar para vocês hoje, para que você possa ver na superfície o que é a cinco saúde. E quando você vê isso aqui, presta atenção que eu vou falar para vocês. A cinco saúde não foi eu que criei. Ela existe desde a fundação do mundo, desde que o mundo é mundo. E isso daqui é as 5 técnicas mais poderosas para quando você sair daqui, você entender que através disso você vai conseguir mudar a sua vida e a vida de todas as pessoas que você tocar. Miro, o que é a cinco saúde? A cinco saúde, na minha opinião, deveria ser ensinado em faculdade. Ou, aliás, melhor ainda, na minha opinião, os pais deveriam pegar os filhos pequenos e já começar a ensinar isso de pequeno para os filhos. A primeira saúde que você tem que olhar é a saúde mental. Porque lembra, tudo acontece na sua mente. Quantas pessoas você conhece que fala assim: "Ah, eu não consigo dormir. Ah, eu tenho problema de insônia. Ah, eu tenho medo de... Porque primeiro acontece na mente dela. Lógico, ela já está falando que ela não consegue. Agora, se você não tiver uma mente legal, se você não trabalhar a sua mente, se você não buscar aquilo que realmente vai alimentar a sua mente, para que você possa ser um condutor para as outras pessoas, ou seja, você só vai fazer isso quando você tiver uma conexão para cima. Quando a gente diz para cima, seja você acreditar em Deus, acreditar numa energia, enfim, seja a sua conexão espiritual. E a partir daí você vai ter uma cabeça blindada. Você não vai se preocupar com o que as pessoas falam de você. Porque não interessa se as pessoas falam bem ou falam mal de você. O que interessa de fato é o que você pensa de você na sua cabeça. O resto não importa. Esse é o ponto principal. E quando você entende isso, que você é uma pessoa que procura ler, procura buscar bons livros, que você sabe que o ensino na escola não presta, o ensino de escola não presta. Quer ver? Quem é dono da escola? Digita aí. Das escolas. A maioria das escolas. Obviamente tem as escolas particulares, mas as escolas públicas, quem é dono? É o governo. O governo tem interesse que você, que seus filhos sejam inteligentes. Quem acredita nessa baboseira? Será que você acredita que o governo quer que os seus filhos sejam inteligentes? Por que que a escola, ela representa, por exemplo, vou dar um exemplo para você. A escola. Como é que as crianças são vestidas? Porque eu já fui na escola, você também já foi. Eu não estou falando que você não tem que levar seus filhos à escola, mas tem que abrir a mente dele. Porque seu filho vai chegar um momento que você vai criar ele e você vai entregar ele na escola. Mas você precisa entender o seguinte: a escola ela é gerida pelo sistema. E o sistema não tem interesse que os seus filhos sejam inteligentes. A escola não tem interesse que seu filho aprenda sobre educação financeira. A escola não tem interesse que seu filho saiba o que é uma infração, o que é taxa de juros, o que é M2. Não tem interesse que seu filho descubra o que é blockchain. Eles não têm interesse nisso. Pelo contrário, eles querem que os seus filhos, os nossos filhos, sejam cada vez mais dóceis e dominados.
por doutrinas que eles criaram. Agora, se você cria uma mente blindada na sua cabeça e faz isso com seu filho, você vai mandar o seu filho para a escola, mas você vai falar para ele: olha, filho, lembre-se dos princípios que eu ensinei para você. Ou melhor ainda, você tem que ter condições de, pelo menos, colocar seu filho numa escola particular. E ainda assim, você tem que blindar a mente dele. Porque quem estuda em escola pública, a probabilidade dele de ser contaminado pelo sistema é de 99%, de ter uma mente fraca, de virar um operário, um trabalhador. Eu não estou falando que ser trabalhador é ruim. Eu estou falando que o trabalhador, a pessoa que eles criam lá, ela jamais vai vencer. Então, primeiro, saúde. Lembrem comigo, qual que é? É a saúde mental. E quando você tem uma mente boa, você está preparado agora para buscar a segunda saúde. A segunda saúde, ela é tão importante quanto a saúde mental, porque você tem que seguir uma regra. Não adianta você quebrar essa regra. A segunda saúde é a saúde física. Se você não está bem da cabeça, você não consegue dormir, você está com depressão, está com ansiedade, você vai conseguir cuidar da sua saúde física? É lógico que não. Entende? Que é uma sequência. Você não pode quebrar essa sequência. Se você sabotar essa sequência, você vai ser um fracassado, um derrotado. E agora, se você tem uma mente boa, você vai cuidar da sua saúde. Quando eu falo cuidar da sua saúde, eu estou falando que você agora vai ter que saber tomar a quantidade de água certa. Você tem que pesar, o alimento da pessoa tem que ser pesado. Você não nasceu para comer igual um glutão, igual um porco. Isso vai gerar problemas de saúde em você. Você não nasceu para ser um comedor de açúcar. Lógico, você pode. Ah, Miro, agora você tem que entender que o seu corpo. Quem já viu aquele ditado? Você é o que você come. Alguém já ouviu esse ditado? É a mais pura verdade. Você é o que você come. Então, você tem que comer pelo menos 80% da sua alimentação tem que ser boa. Tomar água, dormir a quantidade correta. E sabe qual que é a quantidade correta? De 7 a 8 horas. Não pode ser 9 e não pode ser menos. Ficar dentro dessa escala. Todos os testes científicos mostram que as pessoas saudáveis, elas dormem dentro dessa janela de tempo, de 7 a 8 horas. 7 horas e meia é o pico ideal. E aí você agora começa a cuidar da sua saúde, fazer uma caminhada, de preferência, vá para uma academia, porque todo tipo de atividade precisa de musculação. E sem músculo você não anda. Quando você ficar velho, você vai precisar de músculo. O cara que joga tênis precisa de músculo. Sim ou não? Interage comigo. Sim ou não? O cara que joga tênis precisa de músculo. O jogador de bola tem que fazer musculação. Sim ou não? O nadador tem que fazer musculação. O corredor de Fórmula 1 tem que fazer musculação. Todos os esportes precisam ter musculação. Sabe por quê? Porque a musculação é o segredo dos outros esportes. Então você tem que fazer musculação, mesmo você não gostando. Ah, mas menino, tal, tal. Começa fazendo aos poucos, mas você tem que fazer. Então, vamos recapitular comigo. Primeira, saúde, saúde mental. Segunda, saúde, saúde física. Se você agora tem uma mente boa, cuida do seu físico, faz caminhada no seu tempo ali, procura comer regrado, certinho, dorme o tempo certo, ótimo. Você agora está preparado para começar a monitorar a terceira saúde. E a terceira saúde, você não tem como, repito, não tem como você pular a primeira, pular a segunda e vir para a terceira. Porque a terceira saúde, muita gente está distorcendo hoje, principalmente nas redes sociais, que é a família. Todo mundo, por exemplo, quantas pessoas falam que sai de manhã cedo para ir trabalhar para quê? Pela família, pelos filhos, pela mulher. Só que essa pessoa não está bem da cabeça e não está bem fisicamente. Se você não está bem fisicamente, não está bem da cabeça, como é que você vai ajudar a sua família? Como é que você vai ajudar sua mãe, ajudar seus filhos, ajudar sua mulher, o seu esposo? Entende?
que é uma sequência. Quando eu entendi isso, gente, as portas se abriram para mim. São as coisas mais importantes que você tem que fazer. Então, se você cuida da sua mente, tem a sua conexão espiritual, independente da sua religião, respeito todas, você cuida da sua saúde, você agora vai sim poder cuidar da sua família. Ok? Família. E cuidando da sua família, você percebe que agora sim você está apto para a quarta saúde. E a quarta saúde ela está interligada, que é a saúde social. A saúde social é o seu cotidiano, é as pessoas que estão à sua volta. Você tem que ser luz, não trevas. Você tem que ser fonte que gera, não que suga. Então, se você agora, presta atenção, cuida da sua mente, cuida da sua saúde, cuida da sua família, as pessoas vão olhar e falar assim: puxa vida, você viu, rapaz, o Daniel? O Daniel é um cara que ele, ó, um cara tem a cabeça boa, ele fala as coisas certas e tal, o cara cuida da saúde dele, o cara se preocupa com a família dele, ele começa a se relacionar bem na sociedade. Você viu só, Carol? Você viu o Zezito? Você viu o Credinilson? Os caras, esses caras é cara que você tem que olhar, tem que seguir esses caras. E aí você agora pode ir para a última saúde. A última saúde é a saúde financeira. E, infelizmente, a maioria das pessoas querem começar pela última saúde. Porque se a mente está boa, está cuidando do seu corpo, fazendo o seu melhor, cuidando da sua família, dando o seu melhor, se relacionando bem na sociedade, você começa a ganhar dinheiro, porque as pessoas vão querer saber o que você faz. As pessoas vão vir atrás de você. As pessoas vão querer saber, você vai se vestir bem, você vai se comportar bem, você vai ter postura. Você não está preocupado com o que está acontecendo no dia a dia, na mídia, você não perde tempo em redes sociais. E automaticamente você tem agora tudo nas suas mãos e o melhor de tudo, você tem agora um produto e um serviço que todo mundo quer. Porque quando essas pessoas encostarem até você, você vai poder agora mostrar para elas o produto que você tem, o testemunho que você está dando, é o tamanho do resultado que você vai ter. A maioria das pessoas não vão ter resultado. Nós passamos um ano. Tem pessoas aqui dentro que fizeram 3 vezes o valor do seu capital. Teve outras que começaram e perderam o foco e foram embora. Tudo bem. Teve outras que foram embora e voltaram. Está abertas as portas. Mas a grande verdade é que a Conecta ela vai ser apenas um complemento a mais na sua vida. Agora, de todos os negócios que eu já vi aí fora, com 26 anos de multinível, a Conecta Business Club é o sistema mais fácil, e agora eu falo fácil, de você apresentar. Ele pode ser, no primeiro momento, baseado nos paradigmas que você tem, nos arquétipos que você tem, se achar difícil. Mas quando você souber o fluxo e você está tendo resultado, fala para mim, quem aqui não entra todos os dias para ver se tem resultado lá na sua conta? Quem aqui deixa de entrar? Vamos ver, eu duvido. Todo mundo aqui entra para ver. Então, significa que qualquer pessoa, assim como você, do mesmo jeito que você tem o resultado, as outras pessoas também querem. O problema, sabe qual que é? Que lá fora não tem o que nós temos. Lá fora não tem o que nós temos. Só vocês têm. Agora, tem um detalhe. Você pode apresentar isso aqui da forma profissional, como eu estou falando para vocês aqui no treinamento, ou você pode apresentar como é os outros negócios aí fora. Eu não tenho nada contra os negócios aí fora, mas a grande verdade é que a maioria dos negócios aí, que inclusive eu fiz também, não funciona. Então você tem que esquecer aquele modelo e você tem que entender que agora você tem que aprender um novo modelo. Cada um de vocês aqui hoje está vivendo uma história diferente. Verdade ou mentira? Cada um de vocês que fazem parte da Conecta estão vivendo uma história diferente, porque nós estamos vivendo um capítulo que a maioria. O que aconteceu um ano inteirinho para as outras pessoas?
A maioria das pessoas que não estão aqui, aconteceu o que com elas? Na pior das hipóteses, o dinheiro delas, entendeu? Não cresceu, não multiplicou. Na melhor das hipóteses, vamos dizer, na pior das hipóteses, perdeu tudo. E hoje, 100% das pessoas aqui têm resultado. Agora, imagine só você, depois disso que nós fizemos aqui, o que vai acontecer com cada um de vocês. Então, pessoal, digita para mim: saúde mental, saúde física, saúde familiar, saúde social e financeira. Essa é a sequência, tá? É isso que eu queria passar para vocês. Eu precisava dar esse toque para vocês, porque nós vamos entrar agora numa nova fase. E essa nova fase, nós queremos que cada um de vocês que estão aqui faça as perguntas certas. É normal. A pessoa que vir de lá de fora, ela vai vir com medo, ela vai vir preocupada, ela vai, mas vocês não. Eu, Miro, não aceito uma pessoa que está um ano aqui dentro, está com medo. Eu não aceito uma pessoa que faz um ano que ela está aqui tendo resultado e ela ainda está questionando. Se você está questionando ainda, eu sinto muito, esse negócio não é para você. Nós já passamos dessa fase. Você já está no lucro, do lucro, do lucro, do lucro. Então não faz sentido nenhum você estar criando medo no seu coração. Lembre-se, a forma que você vibra para as outras pessoas é a forma que vai retornar para você. E eu quero que cada um de vocês vibrem assim como a Conecta tem vibrado na vida de vocês. Que vocês tenham os mesmos resultados que os grandes líderes estão tendo. E é simples, volto a dizer para vocês, mas não é fácil. É um equilíbrio. Constantemente você vai ter que estar olhando a sua parte física. Quantos de vocês, no começo do ano, não fez um propósito de cuidar da saúde? Olha para você ver como que é difícil. E às vezes, no meio da caminhada, você desistiu. Eu tiro por mim. Por exemplo, eu estou agora com 98 quilos. Meu objetivo é 100 quilos. Ó, pra você ver, meu objetivo é diferente das pessoas, 100 quilos. Aí depois eu vou lapidar 100 quilos de músculo, que é o meu objetivo. Eu treino na academia hoje, eu tenho 50 anos. Eu treino com um moleque de 20 anos, o moleque de 20 anos não consegue fazer o que eu faço. Qual que é o meu segredo? Esse que eu acabei de falar para vocês. Disciplina. Foco. Beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria passar, tá? Se alguém quiser contribuir, quiser falar alguma coisa, o áudio está ali, eu vou liberar áudio aqui. É só levantar a mão. Como eu falei, hoje, sábado, é um ambiente onde a gente vai estar, cada sábado, nós vamos estar trabalhando um parâmetro diferente, porque a Conecta Business Club, ela vai começar, de fato, com a V5. A V4 está funcionando, tá? Podem cadastrar sem medo. Podem cadastrar com não tem problema não. Agora, quando a V5 começar, que vai ser o lançamento real de tudo, não foi lançado ainda. V5 está dentro dos moldes de preparação e ela não foi lançada. Por isso, hoje, você pode entrar com força na V4. A V4 está dando resultado até maior, por quê? Porque várias pessoas que tinham capital na V4, que são os palestrantes e alguns líderes, estão agora dentro da V5 no ambiente de teste, correndo risco junto com a gente, testando junto com a gente. E a V4, se vocês perceberem, até aumentou as operações. Lembra aquele ambiente que nós passamos? Eu sei que teve muita gente aqui que ficou com medo. Normal. Lembra quando o problema do swap aconteceu, tal? Acabou. Mas vai surgir outras dificuldades. Não vai pensando que vai ser sempre. Não existe zona de fracasso. O que as pessoas chamam de zona de conforto, eu chamo de zona de fracasso. Quem está na zona de conforto, não existe zona de conforto. Não existe aposentadoria. O que existe é zona de fracasso. Eu não quero me aposentar nunca.
Porque a aposentadoria foi uma coisa criada pelo sistema. Eu quero sim desfrutar a vida. Eu quero levar isso aqui como um hobby. Beleza? Então é isso. Deixa eu ver como as pessoas digitaram aqui. Eu vou ler tudo aqui, mas antes eu vou liberar aqui para o Anilton. Tudo bem, Anilton? Anilton levantou a mão. Pessoal, se alguém quiser falar, é só levantar a mão, tá? Igual o Anilton fez aqui. Se der para ligar a câmera, é melhor ainda, tá, Anilton? Maravilha. Tudo bem? Beleza, Como é que você está? graças a Deus tudo bem. Não, eu só levantei a mão para dizer para você que você é um culpado, entendeu? Hoje eu fiz a minha matrícula na Anhanguera Certo. para blockchain, Olha aí. entendeu? Parabéns. Parabéns. Eu vou cair de entrar de cabeça aí, 2 anos para poder formar em tecnólogo. E é o seguinte, eu vou entrar de cabeça porque eu sei que o futuro, quem não souber mexer com isso aí, está enrolado. Isso é fato. Isso é um fato. Você Então falou você é uma o grande. culpado, viu? Ah, o que eu puder fazer para ajudar é sempre que eu digo. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu não puder ajudar, eu Ó, também não vou atrapalhar. Isso pode ter ó, certeza. e é assim, eu tenho 62 anos. Não Tá na sou flor da menino, pele, tá na não. flor da idade. Tá na flor da Sou idade. Não menino, tem tempo. não. Então, É só tô aí, isso. eu tô atrás de você. Anilton, eu quero dizer uma coisa para você, e que todo mundo possa entender isso. O que você está fazendo nada mais é do que despertando dentro do que nós Exatamente. estamos vivendo, porque ao você fazer isso, você está indo para outro nível. Primeiro, você já entendeu que você tem que evoluir, você tem que dominar mais a tecnologia. E Com isso é ótimo. certeza. Com Isso é certeza. ótimo. Segundo, você agora vai frequentar um novo ambiente. Viu o que eu falei aqui? Falei aqui hoje. Você vai começar a ter acesso a outras pessoas. E É automaticamente verdade. você tem a essas outras pessoas que você vai acessar, você tem agora uma oportunidade para elas também, entende? Com Então é disso que eu certeza. falo. Você vai começar a viver dentro de pessoas que às vezes você está falando com pessoas que não sabem o que que é blockchain, e você está dentro de pessoas que é blockchain, você vai poder introduzir agora o que O você está negócio. vivendo aqui na Conecta, e você vai Exatamente. automaticamente fazer parte de um grupo seleto, Com entende? certeza. Com É isso que eu certeza. falo para todo mundo. Então, assim, é muito simples. Eu sei que tem muitas pessoas aqui, né, que ainda estão no tradicional, mas eu tiro por mim, por exemplo, quando eu trabalhei no tradicional, alguma coisa que eu tinha na minha mente era o seguinte: eu falava assim, olha, eu estou aqui só de passagem e tem data para me sair daqui, entendeu? Teve gente que falava assim, você é louco? Eu falei assim, eu sou louco mesmo, sou doido, porque eu não nasci para ficar aqui, mas eu tenho que passar por esse estágio, né? Infelizmente, tem pessoas que ficam ali e não quer sair mais dali. Se Normal, acomoda, né? Se acomoda, né? exato. E pronto, é. Mas a gente até entende, porque o sistema faz isso com as pessoas. O É. sistema Se faz isso, eu- o sistema ele faz isso com as pessoas. Agora, a grande verdade é que a maioria das pessoas, tá? A maioria, não todas, que são as pessoas geradoras de oportunidade, que geram, entendeu? São os empreendedores, são pessoas que tiveram uma vida difícil. Ter uma vida difícil é um privilégio. É um privilégio. Por exemplo, um dia eu vou contar um pouco do meu testemunho para vocês. Algumas pessoas aqui na sala me conhecem. Por exemplo, eu nasci numa favela, num barraco de madeira de tábua, de chão batido. Uma das piores favelas aqui em São Paulo. A Entendi. maioria dos meus amigos de infância ou estão mortos, ou estão aleijados, ou estão na cadeia, ou fazem parte da maior facção que existe. Eu tinha todos os motivos para poder ir para esse lado, né? É Mas verdade. eu agradeço muito a Deus, né? A Primeiramente, força, né? primeiramente a Deus e a força É. maior de eu ter passado por essa escola. Estou dando só uma abertura para vocês. E foi essa escola que me formou. Foi essa escola que fez. Se eu tivesse tido uma vida fácil, talvez não seria a mesma coisa. Ok? Agora, existe também o outro lado. A pessoa que tem uma vida fácil demais, a probabilidade dela se acomodar é muito maior. Porque na hora que vem a dificuldade, como ela tem tudo fácil,
automaticamente ela vai se entregar, né? Então, o que eu quero dizer para Verdade. você é o seguinte, Anil, você está quebrando as barreiras, porque não existe idade para você buscar informação e conhecimento. Não tem, não existe a história de idade, entendeu? O que existe, na Verdade. verdade, é o quê? A limitação mental, né? Eu tenho certeza que olhando para você aqui, você falou essa idade, mas eu te falo, primeiro que você nem parece ter essa idade, tá? Segundo, que automaticamente, se a pessoa, você tem a idade sua física, mas tem a idade também, a idade real mesmo do seu espírito. Talvez você tenha um espírito de 30 anos, de 25. Verdade. Aí você tem que fazer um Exatamente. exame para entender isso, É Deus que tá? nos conserva. Exatamente. Né? Isso é muito importante. Mas, enfim, agradeço aí, tá, pela colaboração. Fico muito feliz de saber, porque isso vai abrir a sua mente, né, e Com vai te dar certeza. margem para você poder entender muitas coisas, né, que talvez ainda existe na sua cabeça ali, e muitas coisas também que às vezes a gente não consegue nem passar nas nossas lives, que hoje, para quem não sabe, nós temos live todos os dias, tá, pessoal? Todos Sim. os dias tem live aqui nessa sala, tá? Ou seja, explora isso ao máximo. Ó, segunda-feira, inclusive, tem duas lives. Tem live com o Duarte, né, o Duarte de Portugal, às 17 horas, e depois às 21 horas com o 21. Francisco Erivan. Depois nós temos terça, quarta, quinta e sexta, sempre às 21 horas. Ou seja, hoje você tem uma sala que ela está, todos os dias ela está funcionando. Todos os dias ela está funcionando. Isso graças ao quê? Graças a cada um de vocês, né? Agradeço a cada um dos palestrantes, lembrando que ainda tem margem para a gente fazer conferência todos os dias em vários horários. Então, você que quer ser um palestrante, entre em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de ajudar você, tá? E você vai cair em evidência, porque é fato que o nosso negócio está se destacando cada vez mais. Não sou eu que digo, é a própria web que está falando. Não, Eu haja testemunho. visto, viu, Miro, haja Hum, visto que as reuniões elas começaram tendo somente duas na semana. Agora já é a semana completa, né? exatamente, Então, isso é evolução. exatamente, exatamente. É Evolução, bem isso. É bem isso né? aí. Então é isso. É isso aí. Então, parabéns aí, Falou. Tanilton. Show de Ok, bola. obrigado. Eu que agradeço. Falou. Pessoal, alguém mais aqui? Aqui o nosso amigo palestrante Erivan falou: eu tinha medo de ser pobre financeiramente sempre, para sempre. Vida longa. Isso é uma coisa, Erivan, que você falou que é muito importante, tá? Essa questão do medo. Tá aí uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui. Eu vou montar um outro treinamento para vocês, tá? Dentro da formação. Eu não sei se vocês sabem, mas existe 7 medos que assola a raça humana. Assola a raça humana. 7 medos que impedem você de crescer. E eu vou fazer um treinamento um dia explicando para você cada um desses medos, para desbloquear a sua mente, para destravar você, para você entender em quais desses medos está te travando e como você fazer para sair fora disso, tá? Eu quero dizer para vocês muito claro, assim, nós temos aqui, eu e Felipe Alexer, são 26 anos de conhecimento vivo. Nós não tivemos sucesso em uma empresa só. Nós não somos liderança que teve sucesso. Parabéns para quem teve uma empresa só. Mas todo negócio que nós passamos, todo negócio que eu e o Felipe passamos, nós tivemos sucesso e tivemos resultado. Vou repetir. 26 anos de negócio que nós fizemos, não teve um negócio que nós fracassamos. O negócio fracassou, mas nós não. Ok? Então nós temos uma bagagem imensa, um histórico de 26 anos para ajudar cada um de vocês. Tá? É diferente de você conhecer uma pessoa que talvez teve sucesso em uma empresa, no máximo duas. Nós temos um treinamento que a gente até explica, ensina sobre isso. Tem muita gente que ela estourou em um negócio, mas depois acabou, sumiu. Quem tem sucesso uma vez só pode ser considerado sorte, fator de sorte. Quem tem sucesso duas vezes pode ser azar, sorte e azar junto ali, né? Quem faz três, quatro, cinco, seis é porque esse é o verdadeiro especialista. Esse é o verdadeiro especialista. E eu sei que tem pessoas aqui
que tem capacidade, já estourou em outros negócios, eu estou vendo muito, alguns deles aqui, eu não quero falar nome, né, para não ser desmerecer um líder ou outro, mas eu conheço vários líderes aqui, olhando assim, ó, pelas imagens que eu vejo aqui, pessoas que me conhecem, inclusive, que eu sei que se eles pegarem para fazer a conecta, eles arrebentam nesse negócio. E eu estou torcendo para que isso aconteça, porque eu torço pelo sucesso deles e assim como de cada um de vocês também, tá? Então, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui, nós temos aqui, beleza? É isso mesmo, tá? Esse fator, gente, que eu falei para vocês hoje, esse treinamento, é muito importante. Tá gravado, tá? Você só vai conseguir fazer 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões quando você acertar todos esses ponteiros na sua vida. A coisa menos importante é o dinheiro. O que menos importa é o dinheiro. Você vai perceber isso na sua caminhada. E quando você perceber que o que menos importa é o dinheiro e o que mais importa são as pessoas. O que mais importa no marketing multinível legítimo são as pessoas. Pirâmide não está preocupado com as pessoas. Por isso que quando você olhar um negócio, você não tem que olhar quanto que ele gera de resultado. Você tem que olhar a satisfação das pessoas. E se a gente mede a Conecta hoje pelas pessoas, pelo testemunho de vocês. Hoje, 100% das pessoas aqui têm resultado. Tem uns têm mais, outros têm menos, mas 100% das pessoas aqui têm resultado. Não tem uma pessoa que saiu daqui que teve prejuízo. Volto a dizer, talvez ela tenha prejuízo lá fora, mas ela saiu daqui com resultado. Um dia que ela ficou aqui, 2 dias que ela ficou aqui, ela saiu daqui com resultado. Fala para mim, como é que um negócio desse não é poderoso para você poder abraçar os 4 cantos da terra? Ok? Então é isso, né? O Wilson está agradecendo, né? Por essa live, conhecimento, tamo junto, tá? É isso aí. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? Tá? A gente está numa pegada, tá bom? Como falei para vocês, a pergunta que vocês fazem direto e muita gente fala que é sobre a questão da V4, tá, gente? Eu vou repetir aqui, talvez alguns não participaram de uma, acho que foi quando foi que eu acho que na live que eu fiz foi da do Cleverson, eu falei sobre isso e quero deixar isso aqui claro, o seguinte, a V4, ela não foi lançada ainda, tá? Inclusive, os divulgadores, você não deve nem enfatizar tanto, quer dizer, perdão, a V5. Na verdade, você nem deve enfatizar tanto a V5, porque a V5 ela está no ambiente de teste. Eu vou dizer um exemplo para você, é muito claro. Quando vocês, por exemplo, pega qualquer tipo de tecnologia, essa tecnologia, primeiro ela é desenvolvida no ambiente lá com os devs, ok? A gente leva as ideias, contrata, tá? faz aquilo para nós. Aí depois eles testam lá, só que eles testam do jeito deles, e depois a gente testa, e depois a gente seleciona pessoas numa comunidade para testar. Vou te dar um exemplo. Vocês sabiam que tem pessoas que recebem um iPhone para poder testar a tecnologia do iPhone? Tem pessoas que recebem dinheiro, salário. Por exemplo, tem gente que recebe benefícios dentro da comunidade do Facebook, por exemplo, poder citar, e outras mais, porque existe um ambiente de teste. O WhatsApp mesmo. Alguém aqui lembra quando o WhatsApp lançou a versão beta? E ainda coloca os termos lá, fala que você quer testar, pode testar. Só que antes de lançar a versão beta, ela já foi testada no outro ambiente com comunidade. E é o que nós estamos vivendo aqui, a nossa tecnologia. Então, tecnologia real, primeiro ela tem que ser testada, validada, confirmada. E mesmo assim, existe ainda a possibilidade de ter alterações. O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: quanto tempo vai demorar? Gente, eu não sei. Gente, eu não sei. Teve uma live que eu participei do Felipe, da Liderança Internacional, que a pessoa fez a seguinte pergunta. Olha só a pergunta da pessoa. Ela falou assim: Felipe, quando vai vir? Porque tá, quando vai vir a V6? Olha só, a V5 nem foi lançada ainda. O cara falou: mas quando que vai ter a V6? Aí o Felipe pegou e falou para ela. Olha só para você ver. Ele falou: quando vai vir a V6? O Felipe falou para ela, falou o seguinte: quando você queria que viesse a V6?
Aí ele pegou e falou assim: olha, eu queria que ela nunca viesse. O Felipe falou: eu também. Por quê? Se a V6 não viesse mais, significa que nós chegamos no ápice. Mas isso não existe, entende? Ou seja, a V4, a V5, vai vir a V6? É quase certeza que sim, mas eu não sei como, do jeito que vai ser, do jeito que vai ser. Nós vamos aprender no meio do caminho. Agora, o mais importante de tudo, a V3 está funcionando. Sim ou não? Está funcionando. A V4 está funcionando, ok? Vocês não conheceram, mas a V1 e a V2 está funcionando para nós. Foi as primeiras versões que vocês usaram. E possivelmente vai vir a V5, vai vir a V6, porque a tecnologia muda, tecnologia evolui. E por mais que a gente imagina que programou aquilo e não vai precisar mexer mais, o que você precisa entender é que o ambiente de blockchain, quando você vai fazer algo, você tem que fazer do zero novamente. Não tem como ficar mexendo, fazendo remender a prova de que é blindado, é fechado, lacrado. Não tem como ficar alterando. Essa é a magia do smart contract. Agora, uma coisa eu posso garantir para vocês. A V5 ela vai vir sim, e eu acredito que ela vai ser a soma, né, de V3 e V4. Quem está testando junto sabe que nós estamos testando. Eu não estou falando só de rentabilidade, que eu não me apego só à rentabilidade. Eu estou falando em tudo, em interface, interação, informações, né, coisas, muitas coisinhas básicas que faltou ali na V4, na V5 já foi corrigida. Como, por exemplo, quantas pessoas aqui muitas vezes não esqueceu de colocar o seu assinatura, esqueceu ali o gás e aí não tinha operação. Hoje já tem um alerta dentro da V5. Tem um alerta. Quando acabou o seu gás, fica um alerta. Quando tem, acabou, muita gente me chamava, às vezes eu chamava você, ah, não está operando. Por quê? Porque acabava o gás, mas não tinha um sistema de alerta. Já foi colocado na V5. O sistema de rede, se eu for falar aqui, vou fazer, tem que fazer um treinamento, porque é tanto benefício que tem. Gente, em 26 anos eu nunca vi uma estrutura para formar rede igual nós construímos a estrutura da V5. A da V4 já é fenomenal. Vocês perceberam isso, mas a V5 é melhor ainda. Então é isso, nós estamos falando no todo. Quando a gente desenvolve, a gente não pensa somente em um ponto. Agora, existem desafios, existem limitações, existem coisas que a gente vai ter que estudar e vai ter que se readaptar, entendeu? Trilhando aquele caminho, porque eu sempre falei, sempre vou falar para vocês, qual é o nosso risco? O risco nosso, gente, é do desconhecido. O desconhecido, ninguém sabe o que desconhecido. O que é o desconhecido? É o que vai vir. Só que isso não me assusta. O desconhecido não me assusta. Porque eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, eu tenho, né, as minhas convicções. Mas ele vai vir. Sempre vai ter um tipo de dificuldade, e essa dificuldade vai servir para que a gente possa ir para um segundo, terceiro, quarto degrau. Ok? Então é isso. O Ângelo está falando que tomei a decisão de me tornar milionário há 2 anos. Olha aí. Parabéns, Ângelo. 2 anos atrás, a Conecta entrou na minha vida para reforçar isso. Atrás dessa decisão, vou modificar a vida de muita gente. Esse é o espírito, né? De muita gente com a minha decisão. Eu só tenho a agradecer e nós também agradecemos, né? Pelo testemunho, pela colaboração. Eu quero dizer para vocês que a divulgação da V5 ela vai basear muito em cima disso, tá, gente? A nossa comunidade, toda a comunidade, ela cresce pelos testemunhos. E o que que nós percebemos muito, tá, na V3, que as pessoas testemunhavam um pouco, né? Na V5, na V4 já está tendo mais testemunho, e a V5 ela vai ser feita basicamente de testemunho de vocês. Por quê? Porque são mais de anos, né? São mais de ano de resultado, entendeu? Então, dentro disso, eu já quero adiantar para vocês que o que mais vai ter força não vai ser o Miro falando, né? Não vai ser o Felipe falando, o NASA falando, vai ser o quê? O testemunho. E isso nós temos, né? A Lenia falando, minha saúde mental está a 100%, pois não perdi mais
mas no meu sonho no MMA. A ideia é essa, né? É a gente trabalhar ao máximo. Nós também erramos, não somos perfeitos. Como eu falei, nós sempre vamos errar, mas vou procurar errar pouco e acertar muito, tá, Lili? E melhorando a cada dia, tá bom? Boa noite para todos. Prazer aí, maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, o nosso amigo Anilton colocou, tá? Anilton já está passando para a parte técnica aí, né, Anilton? Show de bola. Tá dando uma contribuição aí, né? Maravilha. Isso é importante. Mira, essa live vai ficar gravada? Sim, tá gravando, tá? Foi gravada. Depois a gente vai liberar para vocês. Uma outra coisa que vai acontecer vai mudar, vai reformular todo as nossas partes de mídia, personalizar. Nós estamos hoje mexendo muito com a parte jurídica, tá? O jurídico orientou, provavelmente vamos ter que ter uma estrutura no Brasil. Nós temos uma hold também nossa, e aí vai ter que escalar mais, porque a gente sabe o que vai acontecer. E hoje a gente está trabalhando essa parte, inclusive, acredito que como que eu posso dizer para vocês? Adiantando um pouco. Depois eu vou falar, vamos fazer um treinamento, uma reunião só para vocês sobre isso. Mas basicamente a gente vai conciliar, ver se dá para conciliar tudo isso, né? E juntamente com o lançamento da V5, e vai ser um sucesso total, né? Para poder tirar de vez a gente do radar aí de negócios piramidais, de empresas de investimentos e toda essa baboseira toda que tem na internet aí, que acaba frustrando as pessoas e o nosso modelo não é esse, tá? Então é isso. Beleza? Ok, pessoal, eu acho que é isso, né? Já são 20 horas e 9 minutos, tá? Eu quero agradecer aí, para mim foi um prazer enorme, como sempre, né? Poder estar aqui para somar, tá? E dizer para vocês o seguinte, tá? Vamos reforçar para que a gente possa, nas nossas lives, colocar o máximo de convidados, né, para poder valorizar esses camaradas aí. Inclusive, dou parabéns para cada um deles, né? São pessoas guerreiras, pessoas que se colocaram aí, e com certeza pode contar comigo, cada um dos palestrantes aí, que vai ser um prazer, né, ajudar cada um de vocês na medida do possível, tá bom? É assim que se constrói uma comunidade global, como está sendo o nosso negócio, né? E a tendência é aumentar cada vez mais, tá? O microfone está liberado, tá? A gente fecha por aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só apertar o fale aí. A gente está fechando. Desejo um ótimo final de semana para vocês. Foi um prazer enorme poder contribuir um pouco. Um abraço, pessoal.